Lucas 22, a partir do versículo 7, o subtítulo é A Ceia do Senhor. E diz assim: Finalmente, chegou o dia dos pães sem fermento, no qual devia ser sacrificado o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que a preparemos? Perguntaram eles. Ele respondeu: Ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde é o salão de hóspedes no qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará uma ampla sala no andar superior, toda mobiliada. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e lhes disse: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer, pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: Tomem isto e partilhem uns com os outros, pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramada em favor de vocês. Mas eis que a mão daquele que vai me trair está com a minha sobre a mesa. O Filho do Homem vai, como foi determinado, mas ai daquele que o trair. Eles começaram a perguntar entre si qual deles iria fazer aquilo. Surgiu também uma discussão entre eles acerca de qual deles era considerado o maior. Jesus lhes disse: Os reis das nações dominam sobre elas, e os que exercem autoridade sobre elas são chamados benfeitores. Mas vocês não serão assim. Ao contrário, o maior entre vocês deverá ser como o mais jovem, e aquele que governa como o que serve. Pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. Vocês são os que têm permanecido ao meu lado durante as minhas provações, e eu lhes designo um reino, assim como meu Pai o designou a mim, para que vocês possam comer e beber à minha mesa no meu reino e sentar-se em tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Somente até aqui. Vamos fazer uma oração. Senhor, na autoridade do teu nome, que o teu Espírito seja derramado sobre nós aqui nessa noite, e que ele traga a tua vontade, o teu poder e as manifestações do que o Senhor tem para cada um que está aqui nessa noite. Que caiam por terra todos os intentos malignos, todas as setas, todas as armadilhas, todas as conspirações satânicas, Senhor. E que teu nome seja glorificado, Senhor, nessa noite. E que haja cura, libertação e restauração. Eu creio que será assim e o confesso. Em o nome de teu Filho Jesus. Amém e amém. Deus me deu essa palavra. E eu gostaria de dividi-la com você nessa noite de uma maneira muito simples e muito breve. Era o último momento dele com os seus discípulos. E a primeira coisa que me chama a atenção foi quando Jesus disse para eles no versículo 15: Desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Eu percebo aqui na fala do Senhor Jesus o desejo dele, a alegria que ele estava em poder participar daquele momento com os amigos dele, sabendo tudo o que iria acontecer com ele a seguir. Depois desse jantar, Jesus sairia com os discípulos para um lugar chamado lugar de oração, um jardim,
chamado Jardim do Getsêmani, e ali, enquanto Jesus estaria orando, ele seria preso e começaria então todo o seu martírio, que culminaria na sua ressurreição no domingo pela manhã. E Jesus, sabendo o que iria acontecer com ele, estava ansioso em participar com seus discípulos naquele momento. Como a gente precisa estar perto de pessoas que nós amamos e que nós sentimos que nos amam também nos momentos de nossas dificuldades. Como é importante nós termos vínculos. É a primeira coisa que eu queria compartilhar com você nessa noite. Como andam os seus vínculos? Os seus vínculos afetivos. Quando Jesus estava prestes a enfrentar o momento mais difícil da vida dele, ele disse: eu estava ansioso para vir jantar com vocês, para estar com vocês durante essa ceia, antes do meu sofrimento. Porque os vínculos afetivos são fundamentais em todos os momentos da vida e principalmente nos momentos em que nós estamos para enfrentar um grande problema. Como andam os seus vínculos? Pare um pouquinho nesse momento para avaliar isso. Avaliar a robustez, a força dos seus vínculos. Às vezes, a gente restringe tanto os nossos vínculos afetivos, achando muitas vezes que o nosso apoio, o nosso suporte virá sempre da mesma pessoa. E às vezes a gente deposita sobre essa única pessoa ou sobre um grupo muito reduzido de pessoas a nossa esperança de fortalecimento. E isso não é uma atitude ideal. O ideal é que nós tenhamos, claro que a gente não vai conseguir às vezes ter um vínculo muito grande, um número muito grande de pessoas com quem a gente esteja robustamente vinculada, mas é importante que a gente possa contar com algumas pessoas ao longo da nossa vida. Pessoas com quem a gente possa dividir as nossas dores, pessoas com quem a gente possa compartilhar o que está dentro do nosso coração. Não se isole, porque a Bíblia diz que aquele que se isola, isso está em Eclesiastes, em Provérbios, aquele que se isola procura os seus próprios interesses. Não se isole, aumente e fortaleça cada vez mais os seus vínculos afetivos. Não tenha temor em dividir a sua necessidade, em pedir ajuda, em mostrar a sua fraqueza. É o que Jesus está dizendo aqui, é o que Jesus está fazendo aqui. Ninguém tem que ser super-homem ou super-mulher o tempo todo, sempre feliz, sorridente, alegre, nunca tendo problema algum, pelo contrário. Isso não é sinônimo de força, isso é sinônimo de fraqueza. A verdadeira força está em a gente poder dizer: olha, eu preciso de ajuda. Eu preciso que você ore por mim. Eu preciso que você fale comigo. Eu preciso que você fique comigo. Eu preciso que você segure a minha mão. Eu preciso que você entre comigo nesse lugar. Eu preciso que você saia comigo desse lugar. Eu preciso que você vá me buscar. Eu preciso que você vá me levar. Eu preciso que você esteja comigo. Jesus disse: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. E aí, a segunda coisa que Deus me mostra nesse momento em que ele está comendo a Páscoa com os amigos, em que ele está dividindo com aquelas pessoas um momento tão difícil para ele, é a falta de sintonia que havia naquele momento entre os planos de Deus e as ideias dos homens. Jesus está se preparando com seus amigos, está buscando ser fortalecido na companhia deles para enfrentar o momento mais difícil da vida deles. E ao mesmo tempo, os discípulos estão, entre outras coisas, discutindo entre eles sobre quem seria o maior. Isso demonstra que os discípulos estavam vivendo um momento, eu creio,
em que eles estavam acreditando que o ministério do Senhor Jesus iria decolar definitivamente do ponto de vista humano. A gente sabe que nessa altura Jesus estava super famoso. Todo mundo conhecia ele. Já não dava nem para ele passar muito despercebido numa cidade, fosse ela grande ou pequena. A fama dele o precedia nos lugares onde ele ia. Por causa das curas, por causa dos milagres, por causa das ressurreições, por causa de todas as coisas tremendas que Deus operava através da vida dele. E eu creio que nesse momento os discípulos estavam olhando para aquilo tudo e dizendo, puxa vida, agora, depois dessa Páscoa, eu creio que o ministério do nosso Senhor Jesus vai bombar em Jerusalém. E daqui é para conquistar o mundo. Porque eles estão discutindo entre eles quem era o maior no ministério. Eles já estavam dividindo os encargos, dividindo as posições hierárquicas dentro do ministério. Jesus está dizendo, olha, eu estou feliz de estar vindo aqui ceiar com vocês antes do meu sofrimento. Mas parece que eles não entendiam o que Jesus estava falando. Eles estavam mais interessados em discutir quem dentre eles era o maior. Às vezes, coisa semelhante acontece com a nossa vida. Deus tem um propósito, Deus está sinalizando numa direção e nós estamos olhando para o outro lado. Nós estamos olhando para outra direção. Nós estamos desatentos em relação àquilo que verdadeiramente Deus quer fazer em nós e através das nossas vidas. Às vezes isso acontece dentro da família. Por exemplo, nós estamos num momento de crise financeira. Cada vez mais as famílias precisam se organizar para enfrentar esse momento de crise. Mas muitas vezes, dentro de uma família, nós temos o chefe da família, às vezes o pai, a mãe, ou o pai apenas, às vezes o casal, que estão ali dizendo para os filhos, olha, é hora da gente apertar as torneiras, é hora da gente fazer economia, é hora da gente gastar menos, é hora da gente poupar. E os filhos ou outras pessoas da casa parece que estão em outro mundo. Gastando, deixando tudo aceso, consumindo. E a gente diz, ué, será que eu não estou me fazendo entender? Não acontece isso? Às vezes o pai e a mãe estão indo numa direção e os filhos estão indo em outra. Os pais estão dizendo, olha, é hora de economizar, é hora da família se reunir, é hora de sentar todo mundo e tentar fazer o dinheiro dar até o final do mês. E os filhos estão gastando, consumindo as reservas da família, estragando comida, usando luz em excesso. Trazendo isso para o mundo espiritual, acontece uma coisa semelhante. O pai está dizendo, porque nós estamos ouvindo Deus falar no mundo, através desse sofrimento todo que está acontecendo na Síria, nos países perseguidos pelo cristianismo. Perseguidos por serem cristãos. Deus está falando. Mas muitas vezes nós, ocidentais, seguros nas nossas igrejas, nós estamos dizendo, não, está tudo bem, isso é lá. Os cristãos são perseguidos na Síria, os cristãos são perseguidos na China, os cristãos são perseguidos nos países orientais, isso não vai chegar até nós. Será que não vai? Será que Deus está falando alguma coisa? Em relação à nossa vida de fé. Jesus está dizendo que bom que eu estou aqui sentado com vocês, comendo essa última ceia antes do meu sofrimento. Senhor, quem é maior? Eu ou João? Queremos saber. Vamos começar a dividir o espólio do reino. Vamos começar a dividir os cargos hierárquicos. Como se nada de ruim pudesse acontecer.
E Jesus estava anunciando que alguma coisa ruim iria acontecer. É a segunda coisa que nos mostra esse último jantar. O Senhor sinalizando para um lado e os filhos olhando para o outro lado. Então, tem uma palavra para nós aqui nessa noite. Uma casa dividida contra si mesma não prevalecerá. Fica uma lição para nós. Unam-se em família. Unam-se pais e filhos. Falem a mesma língua em casa. Trabalhem juntos pelo mesmo propósito. Associem-se para o bem. Filhos, submetam-se a vossos pais. Obedeçam a vossos pais. Pais, tratem vossos filhos com bondade, como diz a palavra, não trazendo furor dos vossos filhos. E essa palavra também serve para nós em relação ao nosso pai. Terceira coisa que Deus me mostrou nesse texto, e é a base da mensagem, é o ponto principal da mensagem nessa noite, foi quando no versículo 31, Jesus virou-se para Simão, para Pedro, e disse para ele: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Para além de tudo que estava acontecendo naquele momento, havia uma obra do mal em paralelo acontecendo também. Satanás havia pedido a Deus para peneirar os discípulos. E, na verdade, os discípulos foram peneirados. E um deles não passou. Judas. Não é assim que a gente faz com a peneira? A gente joga o trigo na peneira, ou qualquer farináceo, ali ainda misturado com coisas maiores, e aí você começa a peneirar. E aí a farinha fina vai passando pelos buraquinhos da peneira e vai ficando os grãos maiores, vai ficando as impurezas, não é isso? Vai ficando o que é impuro, vai ficando o que não serve, não é isso, Maglene? Vai ficando o grão maior, vai ficando a pedrinha, vai ficando sei lá, as pelotas, vão ficando as pelotas. É isso aí. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, aprende. Vão ficando as pelotas. E foi o que Satanás falou para Deus. Pediu para peneirar os discípulos. E, de fato, um deles ficou na peneira. Um deles não passou. E quase teriam sido 2. Mas Jesus intercedeu. E eu creio que Jesus intercedeu por todos. Mas ele especificamente falou com Pedro naquela noite. Disse: Pedro, mas eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça. Porque Pedro quase não passou. Pedro passou raspando. Qual teria sido o risco? Pedro poderia ter se suicidado como Judas. Judas se suicidou. Judas não suportou o peso da traição e se suicidou. E Pedro fez a mesma coisa. Pedro traiu o Senhor Jesus de uma forma diferente. Pedro, eu creio que passou por horas de muita angústia. A Bíblia diz que ele chorou amargamente. Qual foi a diferença? Ele poderia ter se suicidado naquela noite também. A fé dele poderia ter se enfraquecido a tal ponto que ele tivesse se matado. Mas ele conseguiu. Ele conseguiu não ficar preso na peneira. Os discípulos foram peneirados enquanto grupo, mas eu creio que também foram peneirados enquanto indivíduos. E Deus, nessa noite, tem essa palavra para nós. Nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes.
Não ignorem isso. Não ignorem isso. Não ignorem que o diabo quer que a gente fique na peneira. Não ignorem que o desejo do mal é que a nossa fé se enfraqueça a tal ponto que a gente seja reprovado na vida. Não ignorem que, para além de tudo que nós estamos enfrentando, existe um movimento espiritual por trás de todas as coisas. Porque esse mundo, ele é sombra. O mundo visível é uma sombra do mundo invisível. Ou seja, o mundo visível é menor do que o mundo invisível. Porque a sombra, ela é sempre menor do objeto que a projeta. Ela pode até se estender e tornar maior, mas ela existe em função daquele objeto. Ela é produzida a partir daquela matriz. Ela é um resultado, ela é uma consequência. O mundo visível é menor. Ele é resultado, ele é consequência de um mundo muito maior que nós não podemos ver, mas que está aqui. Tem uma luta para nós. Tem uma batalha espiritual. Talvez hoje você esteja enfrentando algumas questões. Você preferia ignorar. Ignorar, às vezes eu também prefiro ignorar. Mas existe uma luta espiritual. E Jesus sinalizou para os discípulos naquela noite que havia uma luta contra eles, que havia um movimento contra eles. Mas que Jesus estava intercedendo. E aí o que é interessante, eu queria compartilhar algumas coisas. Primeiro, é compartilhar com você como o Senhor Jesus, o autocontrole que ele demonstrou durante toda a vida dele. O Augusto Cury, que pesquisou a vida de Jesus e escreveu vários livros sobre a personalidade de Jesus e que se converteu a partir dessa pesquisa. Eu assisti uma entrevista dele recentemente, ele falava isso para o entrevistador, que ele era ateu, mas que a partir do momento em que ele começou a pesquisar a inteligência de Jesus, a personalidade de Jesus, ele se encantou com a personalidade de Jesus e ele se converteu ao cristianismo. E ele se encantou com a personalidade de Jesus. E aqui a gente vê uma faceta dessa personalidade, o controle dele. Jesus estava ali, ciente do que estava acontecendo no mundo espiritual, sobre os seus amigos e discípulos, e, no entanto, ele não se desesperou. Ele aceitou o fato de que os discípulos teriam de passar por aquilo. Como é difícil, para mim é difícil, às vezes aceitar o fato de que alguém que eu amo, alguém com quem eu me importo, tenha que passar por alguma coisa desagradável. Nós queremos evitar isso, não é? Já sentiu isso? O desejo de evitar que alguém que você ama, por quem você tem interesse, afeto, alguém com quem você tem um vínculo, evitar que essa pessoa passe por alguma coisa ruim, mas que, às vezes, ela tem que passar. É o que Jesus está dizendo aqui. Ele disse: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. E, de fato, pediu, não está escrito isso aqui, mas está subentendido que o pedido foi aceito. Porque eles foram peneirados. Jesus disse: ferirão o pastor e as ovelhas se dispersarão. E ele aceitou o fato de que seus amigos, seus filhos espirituais tinham que passar por aquilo. Mas o que ele fez? Jesus era um homem de fé. Ele intercedeu por eles. Às vezes nós achamos que orar é muito pouco. Nós temos que fazer alguma coisa.
Será que já fizemos tudo que era possível? Não temos que fazer mais alguma coisa? Só orar é muito pouco. Para nós que somos homens e mulheres de pequena fé, de fato, para quem tem fé, orar não é muito pouco. Se nós pudéssemos nessa noite termos os nossos olhos abertos para o poder da oração, se nós pudéssemos entender como Deus nos deu uma arma poderosa contra principados e potestades, contra forças espirituais do mal, contra esse mundo caído, e essa arma poderosa é a nossa fé. Jesus usou a fé dele para proteger os seus amigos. E nessa noite, eu creio que também, se não todos, mas muitos de nós, se não agora, mas em muitos momentos, já passamos por uma peneira. E essa foi a palavra principal que Deus ministrou no meu coração para compartilhar com você hoje aqui. O que tem que ficar na nossa peneira? Quando Deus permite que a peneira passe na nossa vida, o que é que tem que ficar? Porque todas as dificuldades que Deus permite que nós atravessemos têm o caráter pedagógico de nos peneirar, a fim de que, como é o nome do pelotas, a fim de que as pelotas fiquem retidas. Pode parecer alguma coisa tão simples, mas eu queria que agora você olhasse para você. Qual é a pelota, ou quais são as pelotas que você já identificou na sua vida que precisam ficar retidas? Por exemplo, eu vou dar alguns exemplos nesse momento. Controle é uma pelota. Controle. Queremos controlar. Controlar as situações, controlar as circunstâncias, controlar as pessoas. Queremos controlar o que as pessoas sentem. Achamos que somos capazes disso. Se eu fizer assim, se eu me comportar dessa maneira, se eu agir assim, a pessoa vai se sentir daquela maneira que eu pretendo que ela se sinta. Se eu arrumar desse jeito, se eu coordenar desse jeito, se eu organizar desse jeito, aquilo vai acontecer. Então eu vou fazer tudo certinho, eu vou fazer tudo como eu acho que tem que ser feito, eu vou me empenhar ao máximo, eu vou me esforçar, e então, depois que eu tiver conseguido me empenhar ao máximo e me esforçar, eu vou colher aquele resultado. Quantas vezes fazemos isso e o resultado é completamente diferente do que você esperava? Que pelotona, né, essa, né? Chamada controle. Vocês estão rindo porque vocês me ensinaram alguma coisa, vocês não deveriam ter me ensinado, né? Não? Eu vou continuar usando o termo, hein? Tá pela internet. Que pelotona é essa chamada controle? Será? Isso. Encontrará Deus, é fé, né, que fala, né? Encontrará Deus, o Filho do Homem, fé na terra? Por que hoje nós vemos tão poucos milagres na igreja?
Vocês acham que existem poucos milagres na igreja? Eu acho. Alguém acha isso? Existem muitos milagres, salvação, libertação, mas quando a gente lê o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente diz, gente, aonde estão todos aqueles milagres? Curas, cegos enxergando, paralíticos andando, mortos ressuscitando. O que aconteceu com a igreja? E não é só, alguém pode dizer, não, mas Jesus fazia esses milagres. E Atos dos Apóstolos? João, Paulo, Pedro, fazendo as mesmas coisas que Jesus fazia. Ressuscitando, não teve uma mulher chamada Dorcas, se não me falha a memória, é Dorcas o nome dela. Ela morreu e o apóstolo Pedro orou e Dorcas ressuscitou. Não foi Jesus? Foi Pedro, né? E Dorcas era uma mulher de boa fama, que ajudava as viúvas. E o povo disse, olha, Senhor, não podemos ficar sem essa mulher na igreja. É uma mulher que ajuda muito a igreja, não podemos ficar sem ela. Ela ajuda as viúvas, ela faz vestidos, ela fazia os vestidos para as mulheres da igreja. E disseram, Senhor, não dá, devolve ela para a gente. E a mulher ressuscitou. Onde estão os milagres hoje? Falta milagre por quê? O que falta? O que vocês acham? O que vocês acham, sinceramente? Falta fé. Falta fé. Eu creio que esse cenário, ele está diretamente ligado à carência da nossa fé. Uma fé menos forte, menos robusta, menos visceral. Eu creio que a palavra seja essa. A fé do Senhor Jesus e a fé dos apóstolos era uma fé visceral. Fazia parte deles, das vísceras deles. Quando a gente fala que alguma coisa é visceral, a gente está falando que aquilo está tão dentro da pessoa. Eu acho que a nossa fé hoje ela é superficial. Ela está mais para a nossa pele do que para as nossas vísceras. Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Há uma peneira. Que todas as vezes em que uma situação de luta se levanta, a peneira vem junto. E é uma oportunidade de nos livrarmos das pelotas, a nossa incredulidade. Essa fé tão superficial do povo de Deus hoje. Ela é tão superficial que ela foi traduzida para a questão monetária. Hoje a fé está associada a dinheiro. Dar um cheque é um sinal de fé. A pelota da incredulidade, a pelota do controle. E você poderá me ajudar muito melhor ainda, porque você sabe qual é a sua pelota. Simão, Satanás pediu para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça. Vou chamar os músicos aqui nesse momento. Vou pedir que toda a igreja se coloque de pé nessa hora. Quero orar. Orar. Primeiro,
para que, na autoridade do nome do Senhor Jesus, a gente possa juntos aqui nessa noite repreender toda tentativa satânica, toda conspiração satânica. Se você sente e sabe que tem alguma área da sua vida, da sua família, do seu trabalho, que está sob ataque inimigo, eu vou pedir para você sair do seu lugar e vir ao altar de Deus nessa noite. Nós vamos repreender, na autoridade do nome de Jesus, toda a conspiração satânica. Mas eu também quero orar para que a gente possa compreender o que precisa em nós ser peneirado. Se você já compreendeu isso, mas quer apresentar isso para Deus, dizer, Senhor, está aqui, olha, a minha necessidade de controlar as coisas. E eu quero apresentá-la diante de Ti. Eu quero me despojar disso. Eu quero tirar isso da minha vida. Eu quero deixar que o Senhor assuma o controle. Eu quero deixar que a minha fé em Ti assuma o controle. Que a minha fé em Ti por dias melhores, que a minha fé em Ti por cura, por libertação, assuma o controle. E eu quero me despojar disso. Se você quiser fazer essa segunda oração também, saia do seu lugar e venha ao altar enquanto a gente canta um cântico. Porque é sobre isso que eu quero orar nessa noite, por libertação e para que todas as pelotas sejam despojadas da nossa vida, no nome de Jesus.